Graça e paz, meu irmão e minha irmã, boa noite para você, boa noite para toda a sua casa. Com alegria nos encontramos mais uma vez para este tempo de estudo da Palavra de Deus, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos já no capítulo de número 20. Hoje, leitura a partir do versículo de número 7, Paulo em Troade. Então, quero te convidar para esse tempo de leitura da Palavra e que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Amém? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa, viva, poderosa palavra. Corações gratos, porque nós cremos, ó Deus, que quando nos reunimos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Por isso, Paizinho, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, clamando sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua unção, o teu direcionamento, para que, ó Deus, possamos meditar nas sagradas letras e que elas possam, ó Deus, transformar em nós o que precisa ser transformado, moldar, ó Deus, o nosso caráter, o nosso viver, para que tudo em nós seja para o louvor da tua glória. Fala conosco, ó Pai, orienta-nos, instrua-nos, ó Deus, abençoe a tua igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da minha vida. Eu oro, ó Deus, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Possivelmente você já tenha ouvido essa história, né, deste rapaz chamado Eutico, né? Ele é o personagem aqui, um dos personagens centrais deste texto que nós acabamos de ler e traz para nós aí esse momento da visita, né, de Paulo em Troade, continuando ali os seus ensinamentos, né, e encorajando o povo, né, encorajando os discípulos, encorajando os missionários e missionárias para continuarem na missão. E Lucas mostra aqui para nós a centralidade da Eucaristia, a importância do partir do pão, a importância da mesa de comunhão, a importância de trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus. Então, Paulo viajava por várias cidades, anunciava o evangelho a muitas cidades diferentes, a muitas famílias, muitas pessoas, em várias sinagogas, mas a gente percebe aqui que Paulo, ele não deixa de participar da mesa de comunhão, ele não deixa de participar da Santa Ceia. E aqui a gente já pode aqui parar e pensar um pouquinho como tem sido a nossa participação na mesa de comunhão. É importante para a nossa fé, é importante para o nosso crescimento, é importante para o fortalecimento espiritual, é importante para que a gente tenha forças para vencer as adversidades da vida. Então eu já vi algumas pessoas dizerem assim, não posso participar da ceia porque eu tenho algumas pendências na minha vida. E aí a gente sabe, e a palavra nos orienta, que nós devemos, antes de participar da ceia, examinar o nosso próprio coração, porque a ceia ela pode ser tanto bênção como maldição. Então nós não podemos comer do pão, nem beber do cálice de forma indigna, ou seja, conscientemente em pecado e não querer resolver aquele pecado.
Agora, há pessoas que têm situações pendentes na sua vida e ali naquele momento ou naquele espaço da sua vida não há como resolver aquela situação. E aí então ela pode confessar aquela situação diante de Deus, apresentar um coração contrito, um coração arrependido, clamando sobre ela a misericórdia do Senhor e participando da mesa de Eucaristia para que ela tenha ali forças para continuar a sua caminhada. Veja, ela não está negando a sua situação, mas ela está ali buscando comunhão com Cristo para juntos, né, e com a graça de Jesus, ela poder superar aquela situação. Examine o seu coração. Se há alguma situação que precisa ser resolvida, resolva. Se é impossível ser resolvida, eu já tive situações, assim, exemplos de pessoas que tinham questões em outros países e aí ficava inviável resolver e a pessoa então apresentou a situação e participou da mesa de comunhão. O que nós não podemos pensar é que é possível esconder de Deus qualquer situação, porque Deus conhece o nosso coração. Então nós vemos nesse texto que Paulo, né, no seu momento missionário, a missão é extremamente importante, porém, a comunhão com Deus, ela vem em primeiro lugar. Às vezes a gente vê pessoas fazendo, trabalhando na obra do Senhor e esquecem-se do Senhor da obra. E esse é um grande perigo. Pessoas que trabalham, fazem e vão lá e têm ideia, e têm projeto e realizam tantas coisas maravilhosas, mas esquecem-se de ter um tempo de comunhão, de ter um tempo de adoração, de ter um tempo de fortalecimento da sua fé. Portanto, meu irmão e minha irmã, Paulo deixa muito claro aqui, Lucas registra, né, para nós a centralidade da Eucaristia, a mesa de comunhão. Um parênteses aqui, gosto sempre de lembrar que na Igreja Metodista, a nossa mesa ela fica no centro do altar, né, para lembrar justamente para nós que nós somos uma igreja cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da nossa fé. Né? Nós olhamos para a cruz, nós estamos ali diante da cruz de Cristo, trazendo na memória o sacrifício, trazendo à memória que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor que se entregou por nós, que morreu na cruz. E quando nós participamos então da mesa da Santa Ceia ou da mesa da Eucaristia, se você preferir, quando nós participamos da mesa de comunhão, nós estamos trazendo a nossa memória. Em algumas mesas tem até escrito ali, né? Em memória de mim. No nosso cálice de Santa Ceia, se você tiver a oportunidade de observar, você vai ver que está escrito ali, em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, nós não estamos comendo carne, nem bebendo sangue, mas nós estamos comendo pão, estamos tomando o suco da uva, mas nós estamos trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus. Por isso, fazei isto em memória de mim. Se reúnam ao redor da mesa, comam uma refeição em comunhão. A mesa é referencial de comunhão. Então, na nossa igreja, a mesa está no centro do altar, porque nós somos uma igreja onde Cristo é o centro, uma igreja cristocêntrica. Aleluia e glória a Deus por isso. Então Lucas mostra, né, que para Paulo também estava, né, a mesa de comunhão estava ali no centro, né, no centro da sua caminhada de fé. E que ele que ainda fazia parte, né, de uma refeição, como era o costume. E do novo costume de se reunir no domingo, por ser o dia da ressurreição de Jesus. Então agora a gente vê por que a gente se reúne no domingo, é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, né? A gente lê os textos da ressurreição de Jesus e fala logo no primeiro dia da semana, foram elas, né, as mulheres, ao sepulcro e lá elas encontram. Então o dia da ressurreição foi no domingo, foi no primeiro dia da semana, por isso também traz para nós um referencial no domingo. Isso não nos impede, obviamente,
de celebrarmos a Eucaristia ou a Santa Ceia em outro momento. Então, de repente, naquele domingo, uma família não pôde participar da ceia do Senhor, da mesa de comunhão, estava doente, estava enferma, passava por uma situação delicada, esteve impedida de estar no templo. Então, a pastora vai lá na casa, leva a Santa Ceia para aquela pessoa, leva a ceia para aquela família, para que eles participem da mesa de comunhão, porque a mesa de comunhão fortalece a nossa fé, fortalece a nossa caminhada. Então agora também, além de ser o centro da fé, ele traz aqui para nós, né? Paulo traz para nós, além de ser no domingo, né? Agora, além de ser a centralidade, agora é no domingo, por ser o dia da ressurreição de Jesus, tá certo? Em Troade, Paulo, ele passa 7 dias e é no fim da sua estadia que acontece um episódio muito interessante com um jovem Eutico, né? O primeiro dia da semana, como o texto coloca para nós aí, né? Então, num domingo, possivelmente num domingo à noite, talvez o culto vespertino aí do domingo, mas também poderia ser né, um outro horário, nós não temos aqui maiores detalhes, né? O que é interessante a gente observar é que Paulo, ele estava passando ali muitas orientações. Nós vimos no estudo passado a importância da exortação e como a exortação fortalece, né? Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Está aí no capítulo 20, versículo 2. Nós falamos muito sobre isso na semana passada, que a exortação, ela fortalece, porque pela exortação as pessoas são ali ensinadas, são orientadas, elas passam então a viver ali, poxa, agora eu tenho que fazer o que é correto, e isso traz força de saber que ela está agindo de forma correta. E aqui a gente vai ver, entrou isso lá, né, na Grécia, né, na região lá que ele estava. Agora ele está aqui em Troade. Então o que ele vai fazer aqui em Troade? Ele vai reunir o grupo e ali reunidos, né, com aquele grupo, ele passa a trazer muitas orientações. O texto diz para nós assim, ó, eles estavam reunidos para celebrar a comunhão, para estar ali com a Santa Ceia, participando da ceia, mas como ele ia viajar no dia seguinte, ele tinha muita coisa para ensinar para aquele povo. Ele tinha muitas orientações, ele tinha muitas exortações. Então Paulo continua trazendo exortações ao povo, né? Dá a impressão que Paulo já sabia que talvez ele não voltasse, né, por ali. Então tudo que ele tinha que ensinar, aquela era a oportunidade. E aqui a gente também já aprende a não perder a oportunidade de falar as coisas corretas, né, ou dar as orientações ou as exortações que precisam ser dadas no tempo certo. Não perca a oportunidade, porque pode ser que você não tenha uma nova oportunidade. Então, se você tiver que ensinar alguém, se você tiver que exortar alguém em amor, se você tiver que falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da salvação de Deus, por meio de Jesus Cristo, fale. Não perca a oportunidade, né? A palavra vai nos ensinar que nós devemos pregar o evangelho, quer seja oportuno, quer não seja. Se for no tempo, se não for no tempo, pregue, né? Em todo momento, pregue o evangelho. Então, Paulo, talvez eu não volte por cá, né? Eu não sei o que vai acontecer no restante da minha viagem, então deixa eu falar para vocês tudo o que vocês precisam saber, ou tudo o que eu preciso falar para vocês. Então o texto mostra para nós, no versículo 7, que como ele ia viajar no dia seguinte, ele exortou-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. E aqui é muito interessante, porque hoje, o tempo que nós vivemos hoje, é um tempo, claro, muito diferente da época de Paulo, e as nossas mentes, a cada dia, elas estão sendo assim, de uma forma um pouco ruim, disciplinadas. Lembrando que Pedro vai dizer para nós que nós devemos disciplinar a nossa mente. Só que a nossa mente, ela tem sido disciplinada pelos costumes atuais. Ela tem sido disciplinada, por exemplo, pela tecnologia. Então, quando a gente traz à nossa memória coisas que a gente fazia com a nossa mente no passado, a gente vai ver que hoje a gente não consegue fazer. E não é por uma questão assim de cansaço, da idade que está chegando. Não é por uma questão de disciplina. Então, se a gente pensar assim, olha, né, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, as pessoas sabiam o telefone umas das outras de cor. As pessoas sabiam os nomes das outras de cor.
Hoje, a gente está ficando cada vez mais refém da tecnologia. Então, se você quiser saber o telefone de qualquer pessoa da sua casa, você vai pegar seu celular para procurar. São poucas as pessoas que ainda conseguem memorizar o número do telefone de outras pessoas. Então, as nossas mentes, elas já não guardam mais tantas informações, porque as informações agora, elas são assim rápidas. Então, a gente vê uma propaganda de televisão. Em alguns segundos, o pessoal lá do marketing te vende um produto. E é questão de segundos. Então você é bombardeado, a sua mente ela é bombardeada com informações. Então nós estamos assim, sendo disciplinados por essa situação, a nossa mente a pegar informações rápidas e curtas, rápidas e curtas. O que isso acontece? Se alguém começa a falar um pouco mais, já desconcentra. Eu sei que se eu tô falando aqui, eu vou falar, nosso estudo dura 30 minutos. Poucas pessoas conseguem ficar 30 minutos ouvindo, porque a mente já começa a dispersar, já começa a pensar o que tem que fazer amanhã, já vai olhar o WhatsApp. Tem pessoas que não conseguem ficar 15 minutos do culto prestando atenção no sermão do domingo, ou tem pessoas que não conseguem ouvir lá né, uma conversa, e de tanto que a gente está aí acostumado a ter informações rápidas, é tudo muito rápido, é tudo muito curto. Então, se hoje um pastor, uma pastora pregar em 1 hora, todo mundo já vai ficar desesperado na cadeira. Não, faz 1 hora que essa pessoa está falando, né? Se o nosso culto demora um pouco mais, nossa, o culto demorou. E olha que tem muitas coisas acontecendo no culto. Então agora pensa nesse momento em que Paulo ficou até a meia-noite falando, exortando, ensinando, encorajando. O texto fala para nós aqui até a meia-noite, fazendo o quê? Com o seu discurso prolongado e era exortação. Agora pensa você ficar até meia-noite ouvindo exortação. E hoje, então, as pessoas não querem ouvir nenhum minuto de exortação. As pessoas querem só ser agradadas. Então, a gente tem, assim, muitas dificuldades. Então, Paulo, eu não sei como seria, né, Paulo nos nossos dias. Ele teria que se adaptar, né? Assim como a gente tem procurado se adaptar, mas sem abrir mão de ensinar a palavra de Deus. Então, Paulo, ele ficou até meia-noite exortando aquelas pessoas. Havia muitas lâmpadas, né? Claro, diferente das nossas, mas havia ali muitas lâmpadas naquele cenáculo onde eles estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, né? Quem nunca, né? Ficou aí com soninho, quem, né, especialmente, né, na época da... Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia para a igreja, às vezes a gente dormia no banco da igreja. Eu me lembro de ver minhas irmãs dormindo, de eu meio que acordando ali, mas isso eu tinha lá os meus 6, 7 anos de idade, né? Depois disso, não, tá bom? Mas às vezes, né, dá mesmo um sono. Às vezes a gente tá lá na frente, a gente vê alguém que dá uma pescada assim, dá uma piscada mais dura, e a gente sabe, tem o cansaço, as nossas semanas não são fáceis, há o estresse, há um esgotamento, as pessoas levantam cedo a semana inteira, domingo dá aquela relaxadinha, eu sei que realmente é difícil. E naquele momento ali, a gente tem que, né, buscar aí, levanta, toma um copo d'água, né, dá uma acordada assim, para a gente não perder nada do que está sendo, do que está acontecendo no nosso culto. E esse menino aqui, o Eutico, ele não aguentou. Ele estava sentado numa janela e lá de cima daquela janela, então ele cai como se fosse o terceiro andar, né? Nós não temos aqui a altura, mas era o terceiro andar e ele caiu morto, né? O texto fala para nós aqui que ele foi levantado morto. Então não é como se fosse morto, ele estava realmente morto. E é interessante que Paulo, então, ele para aquele momento ali, ele vai até lá embaixo, o texto mostra para nós que ele se inclinou sobre ele e o abraçou, né? Que é algo também diferente. A gente vai lembrar que Jesus, ele tocava nas pessoas enfermas, ele tocava no morto. Isso era um grande escândalo, porque para o judeu isso era sinal de contaminação. E a gente está vivendo um momento aqui que mesmo o cristianismo chegando, mesmo Paulo pregando e as sinagogas crescendo,
a gente vê que sempre há no meio ali dos judeus alguns que ainda estão com o pé assim um pouco distante desse cristianismo, dessa nova fé, que ainda tem dificuldades para entender essa novidade de vida e viver essa novidade de vida. Então, de repente, uma pessoa que está morta, a gente não deve tocar, porque ainda há aqueles que são dos antigos, que ainda não assimilaram essa nova prática de fé. Agora eu vou tocar no morto, e esse cara tocou numa pessoa morta. Enfim, o texto diz que Paulo abraça aquele menino, né, morto, abraçando, e lhe diz assim para as pessoas: não vos perturbeis, fiquem tranquilos, né, porque a vida nele está. E aí, vida que segue, ele não ficou ali paparicando, passando a mão, perguntando nada, dando bronca, nada. Ele voltou, né, o texto diz para nós que ele voltou, subiu, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou longamente até o romper da alva. Então a gente vai pensar que ele passou aqui a madrugada inteira, né? Foi uma noite de vigília. Paulo passou ali a noite inteira ensinando, orientando, exortando, até o romper da alva. A gente vai pensar aí por volta de 5, 6 horas da manhã. Amanheceram ali, né? Acho que Paulo dali já foi direto pegar o seu navio para o próximo lugar, né? Porque ele já estava ali amanhecendo, já tinha amanhecido o dia, né? E aí o texto faz aqui, ó, e assim partiu, quer dizer, não vou mais dormir, não vou mais descansar, não vou fazer mais nada. Terminei de falar que, né? Não sei se deu tempo de falar tudo o que precisava falar, mas certamente falou bastante, falou uma noite inteira, e aí ele acorda aliás, aí ele amanhece o dia e ele partiu, né? E é interessante que as pessoas conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, porque eles ouviram falar ali de uma fé que trazia esperança, que trazia renovo, que trazia ressurreição, que trazia vida. Então isso trouxe ali para eles motivo de conforto, motivo de alegria. E esse é o Jesus que nós servimos, é um Jesus que nos momentos difíceis nos consola, nos conforta, traz paz aos nossos corações. Mas a gente precisa também nos dar a oportunidade de sermos orientados, de sermos exortados e exortadas, de sermos ensinados e ensinadas, para que o nosso viver possa agradar e glorificar ao nosso Deus. Amém? A história traz para nós aí, então, nesse momento em que próximo a nós, aliás, nós próximo, né, o pessoal, os cristãos do segundo século, onde havia ali essa evidência de que eles participavam da Santa Ceia após uma noite de vigília. Então eles passavam a noite em vigília, de sábado para domingo, e no domingo logo cedo eles participavam da mesa de comunhão. Isso está muito próximo à nossa celebração da Páscoa, porque na Páscoa a gente então faz isso, né? A gente, desde sexta-feira do culto da paixão, do culto da cruz, a gente vai então para a mesa de comunhão no domingo de manhã, celebrando a ressurreição de Jesus. E a gente às vezes até celebra com a Páscoa judaica, trazendo a nossa memória. Lembra que é sempre um memorial, lembrar aquilo que Deus fez, a sua mão poderosa que liberta o povo, e agora Jesus vem com a sua própria vida e liberta-nos da escravidão do pecado. E o milagre, né, que Paulo realiza na vida do Eutico, né? A história aqui não traz muitos detalhes, mas ela é muito clara, onde diz que o menino estava lá, dormiu, né? Ouvindo Paulo falar, ele não aguentou, deve ter tido um dia agitado, dormiu, caiu, morreu. Enquanto, né, tudo isso acontecia, ele estava lá meio desacordado, mas Paulo vai e realiza um milagre. E a gente vê aqui o cuidado que Lucas tem para relatar, né, as coisas que Paulo está fazendo, e coloca mesmo Paulo como uma pessoa serva do Deus vivo, né, um instrumento nas mãos de Deus. A gente traz à memória aquilo que a palavra que Paulo recebe, né, a palavra sobre Paulo para Ananias, né? Este será para mim um instrumento precioso. E a gente tem visto isso, né? Paulo tem sido um instrumento precioso, exortando, ensinando, encorajando, anunciando, pregando, abrindo igrejas, ressuscitando pessoas, salvando vidas. Então ele tem sido esse instrumento precioso nas mãos do Senhor, né? Que mais que nós vemos aqui? Bom,
A gente percebe que Paulo, ele interrompe o momento ali do culto, porque a vida daquele jovem estava em perigo, né? Então ele dá uma pausa ali no que ele está fazendo para cuidar da vida daquele jovem. E aí a gente aprende, né, que às vezes a gente está tão aí atarefado nas coisas, a gente acaba desapercebendo que vidas estão necessitando de uma atenção, de um cuidado. Então que nós possamos estar atentos e atentas com as pessoas que estão ao nosso redor, para saber quais são as suas necessidades, como nós podemos ajudar e não deixar que elas de alguma forma se desanimem ou se percam na caminhada, né? Mas se for preciso, parar um pouquinho aquilo que você está fazendo e dar atenção para uma vida em especial, né? Isso que Paulo nos ensina. Depois que ele resolve, ele volta e continua ali participando da celebração da ceia do Senhor. Então, que a gente possa aprender muita coisa com esse texto, né? Que a gente possa entender, assim, que às vezes é necessário a gente investir um pouco mais de tempo para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. O povo ficou lá até meia-noite, depois da meia-noite ficou até o romper da aurora, passaram uma noite de vigília, ouvindo orientações, ouvindo aquilo que Paulo tinha para falar, para ensinar para eles. Paulo mostra que o valor da vida, a vida é importante, então foi necessário lhe dar uma pausa na celebração da Eucaristia para ir lá e salvar a vida, né? Devolver a vida, fazer um milagre na vida daquele rapaz. Mas depois ele deu continuidade, ele não permitiu que aquilo dispersasse o que estava acontecendo. Né? E também quando acontecem as ações de Deus, o povo se anima, o povo se renova, fortalece a fé, né? O texto diz assim para nós que aquele povo se sentiu grandemente confortado de estar sendo exortado, de estar ouvindo a palavra de Deus e de ver Deus operando milagres. Então, quando a gente para ouvir aquilo que Deus tem para fazer e para falar para nós, certamente nós vamos viver milagres de Deus nas nossas vidas e ficaremos com isso confortados os nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de sermos ouvintes pacientes das orientações que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de comunhão na tua presença. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas muitas bênçãos derramadas sobre nós. Quero clamar pela vida de cada irmão e irmã que está ouvindo, participando deste estudo. Ó Deus, que o Senhor continue dando a graça e o desejo de ouvir mais e mais a tua palavra. Que nós possamos ter, ó Deus, a bênção de poder passar aí uma madrugada inteira ouvindo, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, o cansaço de nós, tira, Senhor, a preguiça do meio de nós, tira tudo aquilo que desanima, Senhor, e nos dá, Senhor, o desejo de ouvir mais e mais do Senhor. Continue falando conosco, abençoe cada lar, cada família. Se há, ó Deus, pessoas espiritualmente mortas em nosso meio, que o Senhor possa ressuscitar, que haja vida, que haja renovo, desperta aqueles que dormem, desperta, Senhor, para te servir, para te adorar, ó Pai, e nos dá, Senhor, essa coragem que Paulo teve, essa ousadia de sempre anunciar, de sempre pregar, de falar o que precisa ser falado, porque vidas são transformadas por meio da tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumentos poderosos nas tuas mãos. Abençoe toda a tua igreja, nos dê uma noite de paz, caminha conosco. É a nossa oração e a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar e que você tenha uma boa noite.